Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma Masterclass do IEG. Hoje eu estou aqui com o André Aguiar. Ele vai falar sobre automação de processos e ele é da Valrec. André, muito obrigado, tá? Muito obrigado aí pela ter aceito o convite para a gente, enfim, falar um pouquinho sobre esse assunto. Automação de processos administrativos. E muito obrigado mesmo por aceitar aí o convite e a bola está com você. Serdão, muito obrigado pelo convite, pessoal do IEG, muito obrigado. Eu assisti algumas masterclasses, eu achei bem interessante o formato, e fiquem à vontade depois também para entrar em contato comigo, caso tiverem alguma dúvida. Eu vou falar hoje sobre um tema que eu particularmente acho muito interessante, um tema que cresceu muito, principalmente nos últimos 2 anos, que é a automação robótica de processos. Eu tenho aqui um material complementar, deixa eu compartilhar minha tela, Dan. Uhum. Consegue ver minha tela? Sim, a gente está conseguindo ver. Ok. Então, vamos lá. Quando eu falo, né, você falou do meu cargo aí, gerente da área de automação robótica e inovação de processos. Quando eu falo isso, ainda mais pensando que eu estou numa indústria, a primeira coisa que vem em mente são os 4 estágios aí das revoluções industriais. E realmente a indústria evoluiu bastante nos últimos anos, né, enquanto, por outro lado, as áreas administrativas, as áreas de back-office, ficaram um pouco à margem disso. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, no caso da segunda revolução industrial, pessoal fazendo atividades repetitivas, manuais, e no caso nosso de back-offices burocráticas, acontece a mesma coisa que acontecia lá há mais de 50 anos atrás. E o que vem à mente sempre é que lições que a gente pode aprender das áreas de produção ou das revoluções industriais e trazer aqui para os back-offices. Então, é assim que a gente entra nesse tema, no tema automação de processo administrativo. Esse tema, de vez em quando, ele é muito chamado de RPA ou de RPA, que é automação robótica de processos. Tem muita gente que fala também no Hyper Automation, que é basicamente a utilização de uma ferramenta de RPA, Blue Prism, Automationware, UiPath, outras ferramentas do tipo, junto com outras ferramentas de TI. Tem pessoas que falam também do Intelligent Automation, que é basicamente a mesma coisa também. E o Gartner, que usa a nomenclatura Hyper Automation, ele fala que na época lá que nós começamos, né, no fim de 2018, cerca de 10% das empresas, das grandes empresas, tinha alguma ferramenta de automação de processos implementada. E o Gartner também previu que até 2022, ou seja, até ano que vem, do lado aí, cerca de 85% das empresas vão ter alguma ferramenta de automação de processos implementada. Então, realmente é uma tendência muito forte e a onda está vindo. A gente está vendo a onda aí, a gente tem que escolher se a gente vai ser sugado pela onda, se a gente vai surfar nela. Então, para a gente que vai escolher surfar nela, vou explicar aqui um pouco mais sobre o que é o RPA. Só um RPA comentário, André. Na verdade, o sim, Gartner ele sempre solta, geralmente final de ano, as tendências, né, para o próximo ano. E acho que nos últimos 3 anos, de fato, o Hyper Automation ele bota como sempre uma tendência de futuro. Ele está projetando já há algum tempo isso daí. Bem legal, bem legal. exatamente, é isso aí. No fim do ano de 2018, ele soltou essa pesquisa aqui, com as Uhum. tendências. No fim do ano de 2019, ele colocou para 2020 a principal tendência era o Hyper Automation. E Uhum. agora, no fim de 2020, soltou um outro relatório também, falando que a principal tendência, ou uma das top 10 tendências, era o Uhum. Hyper Automation para 2022, para 2021 e 2022. Então, Legal. realmente, nos últimos 3 anos aí, pode ganhar a música do Fantástico, né? Já vai Sim, repetir verdade. 3 vezes aí. Então, e o que é isso? O que é esse Hyper Automation, essa automação robótica de processos?
Basicamente, é um software ou softwares juntos que imitam a ação humana na frente do computador. Acho que a melhor forma de explicar isso é através de exemplos. Então, pensa num processo como Bank Reconciliations, né? A reconciliação bancária. No processo de reconciliação bancária, em CSCs principalmente, né, o analista financeiro ou analista contábil tem que entrar no site de cada banco com login e senha diferente para cada entidade do grupo, extrair os relatórios bancários, verificar lá os pagamentos, verificar alguns lançamentos específicos que não entram diretamente no ERP, e depois entrar no ERP ou nos ERPs, dependendo de CSCs, podem ter mais de um ERP, e depois fazer extração dos relatórios, comparar com os extratos, né, verificar se o cliente pagou, dar baixa de clientes, fazer entrada lá manual de dados bancários, de tarifas bancárias, né, e todo esse processo, por questões de compliance, tem que ser feito diariamente ou até semanalmente, não recomendado, né, mas algumas empresas fazem mensalmente, e é um processo extremamente burocrático e repetitivo. Então, todo esse processo, inclusive até a solicitação de aprovações, de assinaturas, pode ser feito pelo robô ao invés do analista financeiro. Então, o analista financeiro ele vai poder ficar focado em atividades que agregam mais valor. Então, a pessoa com formação, com pós-graduação, não deveria ficar fazendo esse tipo de atividade manual, repetitiva, burocrática, e sim deveria usar mais inteligência, utilizar outras habilidades para agregar mais valor para a empresa, né? Deixando essas atividades burocráticas, repetitivas, para os robôs fazerem. Então, esse é o conceito básico. Isso significa que vai ter automatização de atividades repetitivas, vai ter atividades mais padronizadas, vai ter redução de custos, vai ter pessoas focadas em atividades que agregam mais valor. E qual que é a diferença? Aqui até tem no Advantages of Implementing Robots. O robô trabalha 24 horas por dia, sem tempo de cafezinho, sem tempo de descanso, todos os dias do ano. Reduz o ciclo de atividade das tarefas, né? Então, nós temos um robô, por exemplo, que faz liberação de controle de qualidade, né? Então, ele verifica no sistema de qualidade os resultados de laboratório, depois verifica em outros sistemas se aqueles resultados estão aderentes para aquela ordem e para aquele cliente. Então, para um humano fazer o que era feito antes, isso demorava bastante tempo, né? Tinha que ver se já estava liberado pelo laboratório, se não estava, se já estava totalmente liberado, e aí depois fazer essas conferências manuais, era suscetível a erro. E agora, com um robô fazendo, a atividade consegue ser feita muito mais rápida, a gente consegue liberar o produto muito mais rápido, isso reduz, no fim das contas, o lead time de entrega do produto. Escalabilidade, nós temos um robô, por exemplo, que ele faz emissão de notas fiscais de exportação. Então, se a gente dobrar o número de notas fiscais de exportação, o robô consegue lidar com isso. A gente não precisaria de contratar mais pessoas ou de ter um ajuste para suprir aquela demanda. Estandarização e compliance, né? Padronização e compliance, eu acho que esse também é um dos fatores principais, é uma ótima ferramenta de compliance. A gente garante, né, que as regras da empresa vão ser cumpridas. Redução de erros, redução de custos. Para mim, o principal é esse próximo que vem aí. O time consegue ficar focado em atividades que agregam mais valor. Tem um dos robôs que nós fizemos. Dan, você está na área de vendas, né? Também, né? Sim, sim. Você trabalha muito na área de vendas. Então, tem uns robôs que nós fizemos, que é para a área de vendas, alguns que nós fizemos para a área de vendas. E quando a gente foi apresentar esse robô lá para o CEO da América do Norte, da Valorec na América do Norte, ele gostou muito, a gente mostrou lá o quanto de tempo que a gente economiza, e ele falou, agora o time de vendas pode ficar realmente focado em vendas, pode ficar focado em ficar próximo do cliente, né, em tentar entender a visão do cliente para o futuro, a visão do cliente em relação aos produtos da empresa, ao que pode ser melhorado, ao invés de ficar fazendo trabalho de back-office, trabalho repetitivo, burocrático. Que tipo de atividade vocês automatizaram aí de vendas? Follow-up, contatos, primeiro contato, foi como?
Diversas atividades. Algumas delas, por exemplo, uma das questões é o recebimento e entrada de ordens de venda. O pessoal mandava para a gente as ordens de venda ou em PDF, ou também em arquivo Excel, ou de formas diferentes, e a gente tinha que pegar aquelas ordens de venda, fazer análise e checagem das ordens de venda para ver se o preço está de acordo com o estabelecido em contrato e etc. Se a gente pode aceitar aquela ordem. E depois dessa checagem, fazer a entrada no sistema ERP da empresa. Então, esse aí foi um primeiro que foi automatizado. Um outro interessante também é de dados gerais de vendas. Esse é até mais para a área de marketing do que para a área de vendas. Esse robô ele capta dados diversos, em diversos ERPs da empresa, em diversas fontes diferentes, dados, por exemplo, de exploração de petróleo, de preço de petróleo, etc. Então, são diversos dados e ele junta todos esses dados, agrega em um banco de dados e depois tem um Power BI que faz a leitura desses dados, gerando gráficos de tendência. Então, esse é um outro também, é um outro robô que também era feito por humanos antes, e que depois passou a ser feito pelo robô, o que deixa também espaço livre para os humanos fazer análise dessas informações, ao invés de ficar nessa atividade manual de captar dados, coletar, verificar se o dado está correto, plotar isso no Power BI, etc. E tem um outro que eu vou mostrar daqui a pouco, um outro também da área de vendas que eu vou mostrar daqui a pouco. É uma tecnologia não invasiva, então o robô ele tem login próprio. Então, no nosso caso aqui, nós usamos um ERP, então a pessoa o robô tem que entrar com login e senha em cada um dos ERPs que nós usamos no grupo, em cada um dos sistemas. A gente não precisa de fazer integração entre sistemas, integrações que podem ser complexas, caras, demoradas. Tem um desenvolvimento bem ágil e bem barato também, o que garante aí um bom retorno no investimento. Então, Dan, basicamente, o que a gente pode falar é que em todo o processo em que os dados são digitais, os dados são estruturados e as decisões daquele processo são baseadas em regras, pode ser feito por um robô. Seja aí pelo que a gente chama de RPA ou de Hyper Automation, mas isso pode ser feito por um robô, pode ser automatizado. Então, tem vários exemplos, mas aqui tem alguns bem óbvios, mas, por exemplo, aí, o robô pode receber e-mails, baseado nesses e-mails, pode ler arquivos que estão anexos a esses e-mails. Se os e-mails também estiverem de forma padronizada, pode captar esses dados, pode captar dados também de sistemas de workflow. Então, no caso lá da reconciliação bancária, o robô, depois que ele faz a conciliação bancária, usando os RPs da empresa, usando todas as contas bancárias, verificando as diferenças, ele manda essa conciliação para aprovação. Então, ao invés de imprimir e pedir para o gerente assinar, o robô envia por um sistema de workflow, pode ser um push no celular, ou pode ser, no nosso caso aqui, pode ser só em formato de e-mail mesmo, em que a pessoa clica sim ou não, se aprova ou não aquela reconciliação. E no corpo do e-mail já vem lá todos os dados da reconciliação, os dados principais, qual foi o resultado da conciliação bancária. Então, pode lidar aí com dados de Excel, dados de PDF, com diferentes tipos de database, com diferentes sistemas, diferentes ERPs, com diferentes APIs. A gente tem muita API, por exemplo, para captar informações do mercado. Então, a gente consegue, por exemplo, captar informações do Bovespa através de uma API e gerar em tempo real essa API para o robô usar esses dados para diversas coisas diferentes, para confrontar esses dados com outros dados, com dados internos da empresa, com dados externos, ou até para fazer alguma ação ali, dependendo aí para quem gosta de investir no mercado financeiro, pode usar esses dados para até fazer compra ou venda automática de ações. Então, se a ação chegar naquele determinado patamar, e se tiver ali um volume de negociação 2 vezes maior do que no dia anterior, isso é uma tendência de alta, então o robô compra automaticamente. Então, isso é uma coisa que a gente pode programar também um robô para fazer. E aí o robô também consegue usar interfaces diferentes, interfaces de websites, de programas diversos,
né? Pode clicar em botões, clicar em links, preencher formulários, copiar e colar informações, comparar informação, fazer cross-referência de informação, navegar como se fosse uma pessoa mesmo navegando em diversos sistemas, em diversos websites. E o que a gente fala muito, né, o que é até um tema mais atual agora, é a utilização do RPA combinado com outras ferramentas. Eu vou até dar um exemplo aqui. A melhor forma de explicar automação de processos é através de exemplos. Então, aqui um exemplo do RH, um exemplo até bem simples do RH. Na maioria das empresas, pelo menos até pouco tempo atrás, quando tinha um processo seletivo, um candidato era selecionado, o RH geralmente mandava um formulário para a pessoa preencher, incluir os documentos, levar os documentos até o RH fisicamente, ou até tem alguns RHs que eram mais modernos que mandavam por e-mail uma planilha de Excel, a pessoa preenchia a planilha de Excel, mandava de volta para os recursos humanos junto com os documentos anexos. Então, com o robô, isso consegue ser ainda mais rápido, mais simples. O que a gente pode fazer, por exemplo? O robô ele pode enviar um formulário eletrônico para a pessoa preencher, a pessoa preenche o formulário eletrônico, o novo candidato, o novo empregado, preenche o formulário eletrônico, coloca os documentos todos anexos. Depois de colocar todos os documentos necessários anexos, isso cai direto para uma conta do robô. O robô pode criar conta de e-mail para o empregado, pode adicionar o empregado a listas de e-mail, pode já gerar algumas coisas automáticas. Aqui, por exemplo, a gente tem geração de ramal, geração de treinamentos obrigatórios para aquele determinado cargo. Vai atualizar listas diversas, né, com os dados daqueles empregados. Vai requerer acesso à portaria, acesso ao prédio, acessos a sistemas, vai criar contas de usuário para os diversos sistemas que aquele empregado vai precisar de utilizar, e vai mandar todas as informações diretamente para o e-mail do empregado. O robô pode fazer checagem de informações também, checagem de diversas informações do próprio empregado. Então, as oportunidades aí de fazer automação de processo em processos como esse são enormes. A gente consegue realmente, economizar bastante tempo de trabalho humano dessa atividade burocrática, deixando ela para o robô. Qual que é a diferença nesse caso? É que o setor de recursos humanos vai conseguir ficar focado em outras coisas que agregam muito mais valor. Vai ficar menos burocrático. Uma coisa que a gente está falando muito no momento vai se ressignificar. Então, aquela significação de ter que fazer os processos burocráticos de forma correta, de fazer processamento de folha de pagamento, de fazer processamento de admissão, de demissão de empregados, isso aí vai ficar um pouco mais de lado. Isso aí vai ficar cada vez mais automatizado. Nós vimos aí na pesquisa do Gartner, até 2022, 85% das empresas vão ter automação de processo implementada. Então, os setores vão precisar de se ressignificar. Eu até vou mostrar um pouco mais à frente, nós não vamos precisar mais de ter tantos empregados de nível operacional. A gente vai precisar de ter mais empregados de nível, com uma capacidade cognitiva muito mais elevada, com uma capacidade de pensar estrategicamente, muito mais do que fazer atividade repetitiva e burocrática. E aí agora, pensando em como seria esse futuro, como que é uma automação de processo, tem gente que pensa que é assim, que vai ter um robozinho lá trabalhando. Mas, na verdade, não é tão chique, não é tão fancy como isso. É mais desse formato aí. Um formato muito parecido com o de fluxograma. Então, a gente desenha um fluxograma. Quando a gente vai criar um robô, é basicamente isso, é desenhar o fluxograma e colocando lá steps de automação. Então, aqui, por exemplo, o robô vai iniciar, ele vai fazer o startup do SAP, ele vai abrir o nosso sistema ERP, ele vai popular uma fila, e aí depois ele vai pegar o primeiro item e vai começar a processar o item, vai gerar um loop, pegar o próximo item, processar o item, até terminar, e aí depois finalizar o processo. Então, basicamente isso. Não tem tanta
tanta complexidade. Essas ferramentas, as tecnologias emergentes agora, elas são consideradas low code ou no code, ou seja, você não precisa necessariamente de ter pessoas que são da área de programação para desenvolver esses robôs, né? Inclusive, é bom ter uma equipe mesclada, é bom ter na equipe pessoas que entendam do processo de negócio, que entendam aí de técnicas Lean, técnicas de automatização, de simplificação de processos. E também é bom também ter junto pessoas de programação, pessoas de TI, né, para aí sim formar um squad multidisciplinar que consegue realmente fazer mais e até pensar mais fora da caixa. Dan, como eu falei, melhor forma de... Programa? Qual que é essa... Qual que vocês utilizam? Vocês provavelmente devem utilizar vários, né? Não sei se programas ou linguagens de RPA. Softwares que fazem isso. A nossa principal hoje, o software principal, se chama Blue Prism. Blue Prism é um dos top 3 do Gartner, mas também tem outras ferramentas que são tão boas quanto, né? Por uma série de análises que nós fizemos naquela época, nós decidimos pelo Blue Prism como a espinha dorsal da automação de processos, mas o ideal mesmo é usar o Blue Prism junto com outras ferramentas. Entendi. Legal. Então, por exemplo, a gente está falando de ferramentas emergentes, né, de chatbot. Então, através do chatbot, a gente consegue captar algumas informações de usuários e, a partir dessas informações, levar isso para o robô processar. Através de um formulário eletrônico, como foi o exemplo lá do RH, consegue também fazer a captação de dados estruturados para depois deixar o robô trabalhar e fazer o restante do processo. Bem, falando aí mais de exemplos, esse aí é um exemplo clássico nosso, porque ele foi o primeiro robô que foi criado, que entrou no nosso ambiente de produção. Foi desenvolvido pelo William, que trabalha com a gente, trabalha na nossa equipe. Basicamente, o que esse robô faz? Ele consolida os relatórios de inspeção de qualidade. Está vendo cada um desses arquivos aqui em Excel? Você consegue ver meu mouse? Consigo sim. Então, cada um desses arquivos aqui de Excel é uma inspeção de qualidade de um turno. Então, aqui eu tenho 18 inspeções de qualidade, né, sendo aí de seis setores diferentes, né, em 3 turnos. Né? Então, tinha 2 pessoas, 2 empregados, esse aqui está com carinha triste, esse outro aqui com carinha triste, que ficavam durante a manhã inteira fazendo consolidação desses relatórios. Consolidava todos os relatórios de Excel, depois de consolidar, consistiam esses dados com o SAP, agregavam informações do SAP também, do nosso ERP, né, e também agregavam informações de um outro sistema, esse sistema aqui do lado, né, que é um sistema bem antigo nosso da empresa. Então, agregava as informações desse sistema e gerava um relatório final. Aí, a partir desse relatório final, aí sim, os tomadores de decisão conseguiam entender como que foi as inspeções de qualidade do dia anterior e aí sim tomar decisões a respeito dessas informações. Nesse caso aqui, eu tenho até um vídeo. Deixa eu colocar ele aqui. Não, acho que não foi, viu? Travou o vídeo. Não foi não. Deixa eu abrir aqui. Agora vai. Agora foi. Então, como eu falei, o robô ele usa interface de usuário. Né? Então, ele vai entrar aqui no sistema com login e password próprio. Né? Vai entrar aqui com um login e senha, como qualquer usuário faria. Vai entrar lá nas transações, como qualquer usuário, vai captar os relatórios. Ele abriu outro sistema, está lá captando as informações também. E aí ele vai atuando no fluxograma, né, fazendo essas consistências de dados. Então, ele está captando relatórios de um ERP, através de diversas fontes diferentes, captando relatório também daquele outro sistema, captando dados do Excel, dos relatórios dos inspetores de qualidade,
e consolidando todas essas informações e background, né, fazendo ali alguns checks, né, fazendo algumas manipulações do sistema, né, para depois gerar o relatório final. E aí a gente consegue ver também que o robô consegue fazer a atividade de forma bem mais rápida, né? Então, Dan, essa era uma atividade muito maçante e muito cansativa. Imagina todos os dias, pela manhã, você demorar aí 5 horas para você gerar um relatório, um produto final. Então, isso não agregava muito valor, até na carreira das pessoas. E também a principal diferença, e que eu não tinha percebido no momento de entrega, quem falou isso para a gente foi a primeira exclamação do gerente da área, foi que agora as decisões conseguem ser tomadas de forma mais rápida. Então, antes eu demorava basicamente aqui uma manhã inteira para produzir o relatório e depois o pessoal que tomava decisão só baseado naquele relatório no fim do dia, né? Na parte da tarde, pelo menos. E agora é diferente. Agora eles conseguem, com base nesses dados, tomar decisão assim que eles entram na empresa. Então, todo dia, 7h30 da manhã, o relatório já está prontinho na mesa deles. Não na mesa, no e-mail deles. Já tem um horário ali, né, para rodar e enviar, né? Legal. É isso aí. Isso aí. Esse daqui é o outro exemplo que eu te falei da área de vendas. Uhum. É um exemplo que é muito comum no mercado automotivo. No mercado automotivo, ao invés deles mandarem para a gente as ordens de venda, nós temos que entrar no website deles, ou no sistema deles, um sistema web-based, né? Tem que entrar no sistema deles e captar lá todas as informações das ordens, as ordens para eles, né? São ordem de compra, para nós, ordem de venda. Então, as ordens que foram modificadas, as novas ordens, nós temos que captar todas aquelas informações, fazer uma checagem das informações, né? Até mesmo para dar um aceite para eles, e depois fazer a entrada desses dados no nosso sistema. E a nossa área de produção tem que aceitar ou não fazer aquele produto, aquele material, ou aceitar aquela ordem. E depois disso, nós enviamos o feedback para o cliente. Então, no mercado automotivo, que atua no modelo just-in-time, o mercado é muito volátil, né? Às vezes eu tenho um número muito maior de ordens de venda, às vezes um número muito menor, às vezes muitas alterações nas ordens de vendas. Então, a gente precisava de ter pessoas que ficavam, né, praticamente full-time entrando nesses websites dos clientes, né, e a partir das informações coletadas, né, fazendo essa verificação interna, pegando aí esses dados, fazendo validação, vendo se está de acordo com o contrato, de acordo com o que a gente já tinha pré-estabelecido com aquele determinado cliente, para ver se a nossa área de produção consegue atender e depois dar o feedback. E depois de dar o feedback, o pessoal entrava no website de novo, estava tudo modificado novamente. Então, esse foi um dos robôs que faz essa atualização das ordens de venda baseado diretamente no website do cliente. O robô entra lá no website do cliente, né, com login e senha próprios, né, capta as informações, faz a análise. Aí o robô consegue fazer até muito mais, consegue fazer análises estatísticas, gráficos de tendência, consegue compilar esses dados junto com outros dados de mercado, dados nossos, né, de previsão de vendas, né, e consegue fazer realmente um processo diferente, um processo que agrega até mais valor. E aqui mais um exemplo seria aí dos indicadores de custo, né? Esse aqui é da controladoria. Esse também é um exemplo interessante, porque a gente pensa muito nos controllers, principalmente no caso da Valorec, eu acho que no caso de várias outras empresas também, né? A gente tem pessoas muito capacitadas na controladoria. Pessoas que, além de ter uma graduação, ter uma pós-graduação, além de ter currículo, realmente são pessoas que conseguem pensar em soluções diferentes para a empresa, né, e trazer realmente a empresa para um patamar diferenciado. O problema é que, às vezes, essas pessoas são obrigadas a entrar em sistemas, ficar fazendo compilação de dados, né, e depois de toda essa compilação de dados, agregando relatórios,
né, agregando informações de vários sistemas diferentes, gerando relatórios. Depois disso, alguma situação muda e muda diariamente, né? Então eles têm que refazer, voltar de novo nesses sistemas, captar todos os dados, integrar tudo de novo e fazer os relatórios de novo, né? Então acaba que também fica uma área com pessoas altamente capacitadas, mas que tem que ficar trabalhando em atividades manuais, burocráticas, repetitivas, né? Então esse daqui eu também tenho um vídeo para mostrar, que eu acho que com o vídeo consegue até exemplificar melhor isso que eu tô falando. Isso daqui. Então, no caso desse robô aqui, Dan, ele entra lá nos relatórios de Excel lá da área de controladoria, né, ele capta ali algumas informações e aí depois ele começa a entrar nos sistemas, a captar as informações dos sistemas, informações diferentes, de vários locais diferentes, né? E aí a partir dessas informações ele já vai agregando tudo num banco de dados interno. Aí ele vai rodando macros, até macros já criadas antes, né? Atualizando essas macros, e aí ele pega lá dados de overtime, de hora extra, de empregados da área de produção, né? A hora extra gasta no dia anterior, né? Ele entra em sistemas como, no caso aí, esse é até um sistema, né, do SAP também, um BPS, né? E capta outras informações lá de controladoria, de budget. Depois ele entra num outro sistema, né, que se chama Virids, né, um sistema interno nosso que capta lá dados de energéticos, dados de gastos de energia. Então ele faz toda essa captação, compilação de diversos dados diferentes e depois da compilação de dados, ele já faz a análise prévia dos dados e já indica ali onde que teve desvio, onde que está tendo os principais problemas. Então, quando ele manda isso para os gerentes, para os diretores, ele já manda lá com os indicadores de onde tem possíveis desvios, de onde tem possíveis problemas. E aí sim, consegue agregar um valor bem interessante e deixar a área de controladoria também focada em atividades que agregam mais valor. E é bem eficiente o robozinho, né? Trabalha rápido. Nossa, muito. Eu tô vendo aqui, imagina, realmente o ser humano fazendo isso, né? Não vai ser na mesma velocidade, não vai ter pausa pra caramba. É impressionante. E Ele consegue fazer. uma pausa para o cafezinho mesmo, por exemplo, você pode esquecer de compilar um dado, de buscar algum relatório. Então, E-mail, WhatsApp, alguém que vai na mesa e chama, ou alguém que, enfim, liga hoje em dia, né? Liga, faz chamada de vídeo. Ele realmente é realmente. bem mais eficiente. E também, hoje em dia, nesse modelo de home office, eu não sei se é impressão minha, mas a gente está fazendo muito mais reuniões do que fazia antes. Sim, Então, a minha agenda é o tempo todo, uma reunião atrás de outra, meia hora e meia hora. Então, realmente, fica difícil a gente parar um tempo para fazer esse tipo de atividade. sim. Esse outro aqui é um robô que nós fizemos para a nossa divisão lá da América do Norte, a região América do Norte. Inclusive, nós temos um COE de automação de processo que atende todas as unidades da Valorec, né? Então, nós fazemos robôs para a Alemanha, para a França, para os Legal. Estados Unidos, nesse caso, para todas as entidades do grupo. O grupo tem 50 plantas industriais, que está localizado em mais de 20 países. A gente conseguiu consolidar tudo isso aqui no Brasil. Legal. Muito bom. Então, nesse caso aí, por exemplo, né, a área de vendas lá da América do Norte, eles têm uma dificuldade, porque eles mandam as ordens para as plantas industriais, e eles têm que ficar fazendo follow-up dessas ordens para ver como é que está o status, se tem algum problema, se tem algum risco, e até mesmo deixar o cliente bem informado sobre isso. Então, nesse caso aí, o que o robô faz? Ele extrai os dados lá de vendas da região América do Norte, depois ele faz checagem em outros sistemas, tanto na Europa quanto no Brasil. No caso aí dessa unidade de vendas, manda ordens para as plantas no Brasil e na Europa. Então, ele faz essas checagens e vai vendo aí o status da ordem de venda
ou da ordem de produção nas unidades, né, e cria um relatório, o robô cria um relatório com esses status de forma atualizada e envia isso para a área de vendas. Então, diariamente, a área de vendas tem lá, a área de vendas lá dos Estados Unidos tem lá bem informado, né, qual que é o status, pelo menos, né, com delay máximo de um dia, né, qual que é o status daquela ordem daquele cliente. Né? Então, se algum cliente entrar em contato, eles já conseguem responder, ou até mesmo, né, nessa visão de que a área de vendas tem que ser feet on street, né, tem que ser, tem que ficar próximo do cliente, né, ele pode aí, nesse contato próximo, ele pode ir informando lá, gradualmente, né, como que está indo as ordens de vendas, as ordens dos clientes, né, para cada um deles, né, e para cada uma das ordens. Bem, já falei aqui de exemplos, agora vamos falar um pouco sobre como que é a abordagem para criar isso. Né? Então, em relação à automação de processo, nós falamos de como é feito, do que é, o que é feito, né? De quais ferramentas que a gente utiliza. Né? Você perguntou qual ferramenta que a gente utiliza. Tem várias ferramentas no mercado e o interessante é até combinar essas ferramentas. E aí vem uma pergunta que a maioria das pessoas faz, né, e que realmente é uma dúvida, né, sobre como começar, né, que talvez seja uma parte essencial. A gente já consegue ver, cada pessoa que já trabalhou em áreas administrativas já consegue pensar em exemplos. Né? Eu faço consolidação de relatórios contábeis, né, de mais de 100 unidades do grupo, então é uma atividade digital, uma atividade com dados estruturados e é uma atividade lá que as regras lá que determinam o que tem que ser feito. Eu tenho outra atividade na área de tesouraria, numa área de procure to pay, numa área de contas a pagar. Então, tem diversas oportunidades. E aí, uma empresa chegou para a gente, uma empresa de consultoria chegou para a gente e nos deu a sugestão de fazer mapeamento de tudo que tinha na empresa, fazer um mapeamento de atividades. Então, a gente imaginou, seria gasto um tempo precioso mapeando todas as atividades da empresa para depois ver aonde que iríamos criar a robotização, colocar robôs para fazer. Né? E ao invés disso, né, nós fizemos, até baseado em benchmarkings de mercado, né, quando nós começamos tinham pouquíssimas empresas, no Brasil tinham 18 empresas que trabalhavam com automação de processos, né, nós entramos em contato com algumas das empresas, pegamos lá os principais cases, e nesses principais cases nós vimos que a melhor forma de fazer é através de workshop de discovery. E nesse workshop de discovery, o que a gente fazia? Nós explicávamos para algumas áreas, o que era a automação de processo, como que isso funcionava. Nós dávamos diversos exemplos focados naquela área. E a partir desses exemplos, nós deixávamos com que as pessoas indicassem para a gente processos que poderiam ser robotizados. Então, nós fizemos isso, por exemplo, com a área de contabilidade. Então, a própria área de contabilidade, nós explicamos, demos diversos exemplos bem ligados ali à atividade contábil. Depois, o pessoal mesmo da área de contabilidade retornou para a gente várias possibilidades, né, do que poderia ser feito. Mesmo também com a área de RH, com a área de vendas, com diversos outros departamentos. Então, baseado nisso, a gente criou o primeiro backlog. Então, a partir do primeiro workshop, que foi feito no Brasil no fim de 2018, nós criamos um backlog de mais de 300 atividades a serem robotizadas. É muita coisa. 300. E olha que não foi com a empresa inteira, foi só com alguns setores piloto. Que tinha a área de manutenção de produção, algumas áreas, a maioria das áreas do CSC, controladoria e RH. Tem poucos setores e mesmo assim já criou uma demanda enorme. Então, a partir disso, né, o que a gente teve um insight que a gente até já via muito, né, na abordagem ágil, né, mas a gente conseguiu ver na prática que a base de todo projeto de inovação é dar autonomia para os empregados. Dar autonomia para eles darem as ideias, dar autonomia para eles desenvolverem as ideias em conjunto, né? E aí sim, através aí até de times multidisciplinares, a gente consegue agregar muito mais num tempo muito melhor, muito mais rápido, né? Num custo muito melhor
e também trazendo um ROI, né, um retorno do investimento muito mais agressivo. E da parte gerencial, né, para o corpo gerencial, a mensagem também tem que ser muito clara. Um gerente aí que tem diversos processos, né, no seu hall de atividades, ele tem que analisar os processos de uma forma diferente. Tem que avaliar os processos da seguinte maneira: se esse processo é burocrático, se é um processo repetitivo, se ele é ali baseado em regras, ele tem que ser robotizado. Não tem que deixar minha mão de obra especializada fazer esse tipo de trabalho, né? Então, ele tem que analisar esses processos e conseguir separar isso, para que ele tenha, no final das contas, pessoas focadas em atividades que agregam mais valor, usando lá aqueles skills que a pessoa tem, né, de inteligência, de empatia, de poder de negociação, etc., né, e deixando essas atividades repetitivas para o robô fazer, porque o robô consegue fazer isso de forma muito mais eficiente que a gente. E uma frase que o Dave Moss fala, Dave Moss é um dos fundadores da Blue Prism, ele fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala que o robô, que o RPA, né, ele take the robot out of the human. Ele retira o robô que está dentro das pessoas. Então, no nosso dia a dia, né, a gente tem lá das horas trabalhadas, a gente tem X% de horas trabalhadas em atividades repetitivas e X% de horas trabalhadas em atividades que agregam mais, em atividades mais inteligentes. Então, esse X% das atividades repetitivas, burocráticas, tem que deixar ele de lado, tem que deixar aí para o robô fazer, para a gente conseguir até ir progredindo na carreira e também agregando muito mais valor para a empresa. O approach, eu não diria aí, tem lá o today versus o future, eu não diria muito dessa forma não, porque o futuro já é hoje, né? Talvez ele não esteja uniformizado, né? Mas a gente já tem aí possibilidades de fazer muito mais até do que nós hoje fazemos aqui na Valorec, né? Mas já existem tecnologias muito mais potentes e que a gente tem que uniformizar isso e deixar isso cada vez mais democrático, né? Mas de forma tradicional, né, nós temos pessoas que trabalham com processos com a ajuda da tecnologia. Então, pessoas, por exemplo, lá, aquele exemplo lá da controladoria, pessoas que trabalham nos processos com a ajuda ali dos ERPs, com a ajuda de alguma coisa ali semi-automática. E aí, no futuro, né, que é hoje, né, que já está na porta aí, né, a gente tem a tecnologia trabalhando nos processos e as pessoas só fazendo atividade de análise, uma atividade de suporte, né? Então, todo o trabalho braçal ficaria com a tecnologia, com aí, no caso, os robôs, com processos automatizados, né? E as pessoas não envolvidas diretamente em fazer aquele processo, mas muito mais envolvidas em fazer atividades de análise, né? Atividades inteligentes por trás disso. Isso muda que até o nosso conceito de profissão. A gente sabe, tem diversos relatórios do Banco Mundial, né, relatório de diversas empresas de consultoria falando que várias profissões vão desaparecer e outras novas vão aparecer. Eu lembro de ver eu já vi cada estatística sobre isso que você não imagina. Você deve ter visto também, né, Dan? Você está bem atualizado no mercado de 80% das profissões vão desaparecer em tantos anos. São estimativas E aí tem algum número também muito grande, de 80% das profissões em 2030 não existem hoje. Tem muitas... Acho que está correlacionado, porque realmente acho que as pessoas têm que realmente trabalhar no que o robô nunca vai fazer, ou pelo menos não vai fazer nos próximos 10, 15, 20 anos, né? Que é isso que você, pelo menos a mensagem aqui se pode automatizar, por que não? Você vai economizar tempo, fazer que as pessoas foquem no que é importante. Isso é muito legal. É isso aí. E isso aconteceu em diversos outros momentos, né? Eu lembro de ter visto uma palestra há vários anos atrás
sobre quando as máquinas, quando teve um avanço nas máquinas de agricultura, né? Aquelas máquinas lá que fazem a colheita automática, que fazem o plantio automático e tal. Então, naquela época, isso foi uma palestra nos Estados Unidos, naquela época 80% da população era rural, estava na zona rural, e aí eles tinham que migrar, não tinha mais trabalho por causa dessas máquinas, e aí eles tinham que migrar para as zonas urbanas, para áreas urbanas, onde tinham trabalho, estava aparecendo as indústrias. Né? Então, esse foi um primeiro momento, né? Naquele momento causa um choque. Pô, 80% das pessoas vão ter um impacto direto em relação ao emprego. Então, é um choque grande. Né? Mas depois a gente vê, imagina hoje a gente tendo que trabalhar na área de agricultura aí, né, com a mão calejada, né? Não seria para qualquer um, né? Ficaria muito mais fácil para a gente, né? A gente se vê muito mais criando aplicativo de Pokémon Go do que realmente fazendo plantio. Então, e também eu vi outros, tem uma também interessante das máquinas de ATM, sabe essas maquininhas de banco para fazer saque e tal, pagamento? Então, antes a gente tinha o teller é o caixa de banco, né? Então, o caixa de banco, ele era uma profissão das que tinham mais empregos, porque cada banco tinha que ter diversas agências, e essas diversas agências tinham que ter lá diversos caixas de banco para ficar tanto fazendo depósito, fazendo entrega de dinheiro, saques, tudo mais. Transferência, diversas funções. Né? E quando surgiu na década de 80, 90, o ATM, né, que é o Automated Teller Machine, né, que é o caixa de banco automático, também foi um alvoroço, né? Boa parte dos empregos poderiam ser perdidos. Mas a gente viu que foi bem o contrário disso. A indústria bancária, né, o setor bancário, conseguiu crescer muito mais depois disso ter acontecido. Porque a gente conseguia ter um ATM, né, uma máquina dessa, numa rodoviária, num aeroporto, em qualquer lugar, né, o que facilitava muito transações bancárias. E hoje isso já vai mudar de novo. Hoje a gente já está no mundo de aplicativos. Né? Então, hoje os bancos digitais já estão crescendo aí cada vez mais. Né? Os bancos digitais brasileiros, se a gente pegar aí, valor da ação vezes o número de ações, né, já estão com um valor muito expressivo. Né? Então, é uma nova tendência. Então, a gente tem que estar alinhado com essas novas tendências e saber como que a gente consegue se programar para isso e como que a gente consegue se adaptar nesse novo mercado. É aquela frase de Darwin, né? O melhor é o que melhor se adapta, né, às novas situações. Não é o mais forte, não é o mais rápido, é o que melhor se adapta às situações. É bem isso mesmo. Então, no caso das empresas, tem uma pesquisa aí da KPMG falando de futuro das profissões. Né? Ele fala lá que antes, aqui no setor financeiro qualquer, né, eu tinha lá um diretor, né, ou um gerente, né, para 4 empregados que têm uma capacidade cognitiva mais avançada, que são ou especialistas, ou gerentes, ou team leaders. E aí depois eu tenho lá outras pessoas, né, que têm uma capacidade cognitiva um pouco menor, né, mas não chega ali no operacional ainda. E depois no operacional tenho várias pessoas fazendo atividades manuais, burocráticas, atividades que são bem operacionais. Aí nessa pesquisa da KPMG fala justamente sobre essa mudança, que a gente vai precisar de reverter essa pirâmide. Aqui eu vou ter poucos empregados transacionais, operacionais, poucos empregados também ali com esse step um pouco acima do operacional, né? Alguns empregados ali com uma capacidade cognitiva maior, com analytics, e empregados que têm uma visão estratégica e que vão ser a tendência. Né? Isso tem a ver com o que nós conversamos de automação de processo, o que nós conversamos de autonomia e o que nós conversamos das pessoas terem que se adaptar, terem que realmente ficar atenta a isso e saber como conseguir se virar nesse novo mundo moderno. Eu vi em um dos webinars também, achei muito interessante, eu me esqueci de qual, talvez você se lembre, Dan, em um dos masterclass aí do EAG,
alguém falando que nós estamos num momento parecido com o de quando foi inventada a energia elétrica, né? Ou pelo menos o uso, né, da energia elétrica. Uhum. Né? E esse momento era de que, na época lá, foi criada a GE pelo Thomas Edison. Então, quando o Thomas Edison criou a GE, ele começou a criar diversas coisas para ser utilizadas com energia elétrica. Né? Então, diversas coisas como uma torradeira, micro-ondas até depois, né? Mas várias outras coisas foram utilizadas para formas de utilizar a energia elétrica, né, nas residências. Então, aqui também a gente tem um cenário bem semelhante. A gente precisa de pessoas com esse insight delivery, né, com pessoas com pensamento estratégico, pensamento fora da caixa, para realmente pensar de forma disruptiva. Então, não pensar mais no processo, no como é feito o processo. Né? Atividades de análise de crédito de cliente. Né? Eu não quero saber como é feito e automatizar o como é feito. Eu tenho que saber o porquê que aquilo é feito. Né? Como que eu posso pensar de forma disruptiva para trazer uma grande transformação naquele processo. Né? E até mesmo se questionar por que aquilo é feito. Então, se aquilo poderia ser feito de uma forma totalmente diferente, né? E assim por diante. Bem, Dan, esse foi o material que eu preparei para hoje. Espero ter contribuído. Né? E também me coloco à disposição, se você tiver perguntas, ou também se tiverem perguntas depois adicionais, podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. Legal, André. Pô, muito legal. Acho que é um tema que está cada vez assim. Pode, para quem é do meio, né, ou para quem já vive nisso, parece que isso já está no mercado há muito tempo, né? Mas acho que o mundo, digamos assim, ou pelo menos aqui, pelo menos as empresas no Brasil, realmente estão agora, até como o Gartner previu, realmente caminhando para esse processo, porque envolve uma série de coisas para os líderes estarem engajados nisso, estarem com essa vontade. Não é só automatizar processo, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer, digamos, focar em coisas importantes, mas tem que ter toda uma base ali pronta realmente para começar a implementar. Então, acho que isso é muito legal e acho que todo mundo já está nesse caminho aí já para implementar ou já está realmente fazendo alguma coisa. E, na verdade, só tem uma pergunta. Digamos que alguém queira implementar na própria empresa ou queira, por si próprio, de repente, botar na área para incentivar, de repente, a liderança ou o time a implementar. O que você acha? O que você recomenda aí, de repente, de um livro ou como começar a aprender? De repente, tem alguma ferramenta interativa que eu possa começar a mexer com alguns robôs? Tem alguma coisa desse tipo? Tem sim. Eu acho que a primeira dica é que o mercado de educação ele é bem democratizado, né? Então, você consegue pesquisar, você consegue estudar qualquer uma das principais ferramentas de automação de processos com cursos online. Você consegue entrar em diversos cursos online sobre Blue Prism, sobre Automation Anywhere, sobre UiPath, que são as 3 principais ferramentas, né? Mas tem diversas outras, e fazer um treinamento online. Inclusive, até a própria IEG tem diversos treinamentos online. Não estou vendendo não, viu, Dan? Depois vou cobrar minha comissão. Mas eu acho que esse é um bom ponto de partida, um ponto de aumentar conhecimento mesmo. E uma outra coisa é o patrocínio. Então, em toda empresa, em toda grande empresa, tem diversas oportunidades. Né? Numa pesquisa do Gartner de 2018, falava que, naquela época, 65% dos processos administrativos das empresas poderiam ser automatizados. Isso naquela época, 2 anos atrás, quase 3 anos atrás aí, né? E hoje o mercado já mudou, então hoje deve ser um percentual muito maior. Então, toda empresa tem diversos processos a serem automatizados. A questão é, primeiro, você precisa de patrocínio. Então, é bom levar essas ideias, mostrar cases, mostrar exemplos, fazer benchmarks e mostrar isso para o CEO da empresa ou para o diretor financeiro da empresa, para alguns diretores, para vender a ideia para eles e para ter o patrocínio deles. Tendo o patrocínio deles, vira uma questão de estratégia de implementação. E aí, na estratégia de implementação, focar em autonomia. Dar autonomia para as pessoas para pensar fora da caixa e pensar em processos a serem automatizados. Legal, legal, André. Bom, André, muito obrigado aí pelo, enfim,
tempo, disponibilidade, interesse em participar. Acho que foi um conteúdo bem legal, que a gente vai conseguir aí, todo mundo está participando, está assistindo as masterclass, vai conseguir realmente tirar muito insight. E para quem não conhecia, ter esse primeiro passo, né? Para quem já conhecia, de repente ter outras insights, ideias ali para coisas que podem fazer, porque você deu vários exemplos também de como automatizar ali. Então, bem legal, André. Brigadão, brigadão mesmo pela sua participação. Shredan, muito obrigado.